Alô, família! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário ou local onde você está nos assistindo. Bem-vindo sempre ao nosso programa aqui pela Alô TV Brasil. É uma alegria enorme poder mais uma vez nos conectar a você através das nossas redes, através dessa ferramenta fantástica que nós temos aqui à nossa disposição. E como sempre, o meu desejo é que Deus te abençoe, a você, a sua família, seus sonhos e projetos e toda a sua vida. Estamos começando e hoje, por incrível que pareça, né, nós vamos estar recebendo uma convidada muito especial, que é minha colega de bancada, minha esposa, pastora, psicóloga, palestrante, empreendedora, Aline Tavares. A gente conhece a Aline dos púlpitos, das palestras, das redes sociais, né, das igrejas, mas pouca gente sabe a história da pastora Aline, que é com certeza uma história de superação, de perdão, e é com ela que a gente vai conversar hoje. Bem-vinda, Aline Tavares. Obrigada, pastora Dei, meu amor, né, no particular. E é uma alegria hoje poder dividir mais uma vez aqui, estar aqui no Alô Família, né, apresentando esse programa hoje como uma entrevistada. Não vou apresentar hoje, eu vou ser entrevistada, né? Eu espero contribuir aí com a minha história de vida, você que passou por algo parecido, né, que às vezes tem uma ferida de rejeição como eu tinha, e graças a Deus hoje eu estou curada. E eu quero compartilhar um pouquinho dessa experiência minha aí com vocês. Eu tenho certeza que você vai amar. Vamos chamar o nosso primeiro intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta para essa prosa super agradável. Até daqui a pouco. E como eu disse, foi rapidinho, já estamos de volta. Eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas para a pastora Aline, né? Que é pastora, é psicóloga. Às vezes, gente, ela vai falar como pastora, às vezes ela vai falar como psicóloga, como mãe, como esposa, porque ela tem, né, enfim, várias facetas aí, digamos assim, né, várias funções, Vários virtudes, papéis. talentos e muitos papéis a desenvolver, né? Aline, vamos começar pela sua infância, né? Eu já sei da sua história, mas eu gostaria que você compartilhasse com o nosso ouvinte, com o nosso telespectador, como foi o início de tudo, né? Desde a gestação da Irani, minha sogra. Aliás, um beijo para minha sogra, irmã Irani, para o irmão Catarino, para toda a família. Um beijo, mãe. Então, pastora Dei, vamos começar aí do começo, né? Eu sofri uma rejeição intrauterina. O que que é isso? Eu sofri uma rejeição desde o ventre da minha mãe. Não pela minha mãe, eu sofri essa rejeição pelo meu pai biológico. Quando a minha mãe engravidou, eles estavam num processo ali de começo de um namoro, nada muito definido, né? E quando a minha mãe falou para ele que estava grávida, ele falou que não ia me assumir e pediu para minha mãe fazer um aborto. E a minha mãe, ela não fez o aborto, tanto que eu estou aqui hoje. Ela decidiu levar essa gravidez, mas foi uma gravidez, pastora Dei, que foi bem desafiadora como mãe solo, muito nova, né? E ela decidiu levar avante essa gravidez, né? Dificuldades da época, Sim, finanças. dificuldades financeiras, emocionalmente também, ela não tinha muita estrutura, muito nova, né, experiente, né, conhecimento. Então, foi uma gravidez bem desafiadora mesmo. E cientificamente falando, como psicóloga, a gente sabe que a criança, ainda quando ela está sendo ali gerada desde o ventre da mãe dela, desde a barriga ali, né, ela está sentindo aquele ambiente. Então, se ela é rejeitada, ela sente essa rejeição desde o útero. Ela sente a dor que a mãe também está ali sentindo, né, que vai passando ali para o bebê. Então, o bebê vai sendo gerado nesse ambiente. E isso traz muitas sequelas, né? E me trouxe muitas sequelas na minha fase ali de criança, na minha fase de adolescência, que eu vou estar falando um pouquinho mais para frente. Bom, e aí depois, né, como você disse, e gente, a gente quer deixar bem claro que não estamos aqui para expor ninguém, isso é coisa que faz parte do passado, né, a história de superação. Eu acho que o testemunho, as experiências devem ser compartilhadas, né, porque ajuda outras pessoas, mas a Aline hoje tem uma relação tranquila com esse passado dela, pai biológico também. Hoje não temos nenhum problema com isso, deixar isso bem claro, porque às vezes ele vai contar algo que aconteceu no passado, é impossível não citar pessoas, né? Sim. Mesmo sem citar nomes, mas a gente vai citar pessoas.
deixar bem claro que o nosso objetivo aqui não é polemizar, criar conflito, mas ajudar pessoas que possam estar vivenciando uma situação semelhante. E aí, Aline, depois, né, a sua mãe tocou para frente com essa gravidez, muitos desafios, muitas batalhas, finalmente você nasceu e aí sua mãe solo, né, aí ela conhece um novo namorado, digamos assim, contrai um novo relacionamento. Sim. Então, eu passei por essa rejeição, né, do meu pai biológico. Logo a minha mãe conheceu, né, um homem por quem ela se apaixonou, e ela casou com esse homem, e teve a minha irmã desse relacionamento. E então, chegou um certo momento desse relacionamento, né, um tempo ali que eles já estavam casados, que ele chegou na minha mãe e ele falou assim: "Olha, eu, você e a Jeane, que é a minha irmã, somos uma família, mas a Aline não é do meu sangue". Então ele fez um pedido muito difícil para minha mãe. Eu como mãe hoje, né, me colocando na pele dela, foi um pedido muito difícil. Ele falou para ela assim: "Você vai ter que escolher entre eu ou a Aline. Eu quero que você dê a Aline para alguma instituição, para algum orfanato, para alguma família que possa cuidar dela, mas, eu não quero que ela continue aqui, porque ela não faz parte da E minha você tinha por família". volta de quantos anos, mais ou menos? Eu tinha por volta de uns 3, 4 anos na época que isso aconteceu, né. E a minha mãe tomou a decisão de novo, novamente, de seguir avante com o propósito dela de cuidar de mim, nunca me deixar, né. Então ela, no momento que ele saiu para trabalhar, ela arrumou a mala dela e nós morávamos em Brasília, então ela sai de Brasília comigo, com a minha irmã, e veio para Goiânia tentar a vida dela aqui. Então foi mais um desafio que ela sofreu, né, para poder, estar comigo, né, para assumir a responsabilidade dela como mãe. Então foi mais um desafio. Então, assim, quando eu cheguei na minha fase de entendimento, por volta ali dos 11, 12 anos de idade, ao perguntar para minha mãe, né, sobre o meu pai biológico, porque, assim, eu tinha muito essa vontade de conhecer o meu pai biológico. Eh, e então eu sempre falava com ela: "Mãe, eu quero conhecer meu pai, me mostra uma foto dele". E aí eu falava: "Me dá o telefone dele, deixa eu conversar com ele". E minha mãe não tinha, essas informações para poder me passar. Na época não tinha, redes sociais como hoje, né, não tinha WhatsApp, então para você ter o acesso a uma pessoa hoje você vai lá, dá um Google lá, você acha a pessoa no Instagram, no Face, é muito fácil. Antigamente, né, não que ali seja velha, né, mas, essa tecnologia de redes sociais, de smartphone, por exemplo, ela é recente ainda no Brasil. Sim. E ela perdeu o contato, né, com a família dele, perdeu o contato com ele, enfim. E aí eu tive a ideia de procurar no 102 o telefone dele. Ela sabia o nome dele e o sobrenome. 102 era um número que a pessoa usava para busca pelo nome da Isso, pessoa. tem que explicar, né, porque hoje talvez se eu falar isso as pessoas não vão entender o que que é. Então a parte do 102, né, eu falei: "Vou ligar e vou puxar, né, o número do telefone dele". E passei o nome, né, para os atendentes ali, e eles foram me passar o telefone. Aí eu entrei em contato com ele. Falei: "Olha, eu sou a Aline, sua filha, né, eu tenho muito desejo de conhecer você, e a gente podia marcar para se ver". E aí ele, mais uma vez, me rejeitou. Ele falou: "Olha, Aline, pai não é o que faz, pai é o que cria. Então, hoje você tá aí". Quando eu fiz essa ligação, explicando aqui de novo para o pessoal entender aí, né, todo o Sua mãe já estava processo, no terceiro minha mãe relacionamento, estava no terceiro que é o relacionamento. que ela está até hoje, com o irmão Catarino, cabra macho. Justamente. Então, ele falou: "Olha, pai é o que tá aí criando você, é o que tá, fazendo as compras aí de casa, sustentando você, então, eh, não vamos ter esse vínculo", né. Ele não quis ter esse vínculo. Então, mais uma vez, eu desliguei aquele telefone acabada, porque eu pensava assim: "Gente, por que que ele não quer ter essa aproximação comigo, Você né?". tinha a ideia de que quando você encontrasse ele, falar: "Ó, eu sou sua filha", ele ia falar: "Que bom que você me achou, Sim. tenho um sonho de conhecer também, a gente perdeu o contato, onde você está, vim aqui me ver", aquela expectativa de minha filha, aí simplesmente ele cortou: "Não quero te conhecer, dá valor no que a gente cria e me esquece", foi mais ou menos assim. Foi isso. Isso foi uma experiência horrível. Sim, porque a ferida já estava aberta. A ferida da rejeição já existia, né, ela não tinha sido fechada. E aí foi como ele de novo colocar o dedo naquela ferida que já estava ali sangrando, né. Então mais uma vez, foi reafirmada aquela rejeição, né.
Então, para mim foi muito doloroso passar por esse processo, sem uma estrutura emocional formada e resiliente. Então eu sofri muito nessa época, e fui crescendo e fui entrando por esse caminho ali da comparação, né, eu chegava na escola, eu falava: "Nossa, por que que, os pais ali estão juntos ali com os seus filhos, o pai e a mãe, e eu não tenho, né, essa família que eu desejava tanto", que era o meu pai biológico e a minha mãe. Além do pessoal fala muito, por exemplo, assim, a criança que perdeu a mãe ou o pai, ou que não perdeu, mas não é um pai ou uma mãe presente. O pessoal fala muito, por exemplo, em um recital da escola, uma festinha de fim de ano, Dia dos Pais, que realmente é um momento que as crianças tá todo mundo ali do lado, né, o pai brincando, pulando ali, presenteando. Essas datas realmente mexiam com o seu emocional? Você chegava na escola, por exemplo, Dia dos Pais, isso trazia tristeza, dor, sofrimento para você? Muito, muito sofrimento. E o sofrimento não era só as datas comemorativas, cada vez que eu tinha que apresentar o meu registro, né, a minha identidade, eu sofria, porque na minha identidade estava só o nome da minha mãe, não estava o nome do meu pai. E eu sempre busquei muito essa figura masculina, eu tinha necessidade de estar ali, tendo esse afeto do meu pai biológico, né. Então para mim era muito importante esse formato de família, o pai, a mãe, e levar os filhos, né, na escola, serem presentes, tempo de qualidade, isso para mim, foi uma falta gritante por parte do meu pai. Natal, final de ano, esses momentos, assim, de festas comemorativa, tudo você sentia muito isso. Tudo eu sentia. E quando eu via as minhas amiguinhas, né, sentada no colo do pai, recebendo aquele carinho, recebendo aquele amor, essa falta gritava bastante. Meu Deus. Você fica falando aqui e apesar de conhecer sua história, mas parece que a gente começa através da nossa imaginação, né, viver tudo aquilo que você passou. Gente, está só começando, daqui a pouquinho a gente volta para o nosso segundo bloco, e tem muito mais eu tenho certeza que a Aline tem muito mais para compartilhar com você, e com certeza você que tem alguém na família que passou ou passa por uma experiência semelhante, chama essa pessoa, compartilha essa história com ela, chama essa pessoa para assistir, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. A gente já volta, Deus abençoe.